todos. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que essa casa nos oferece, essa grande oportunidade, se preocupando sempre com o nosso aprendizado, o que somos muito gratos. E também agradecemos muito a Deus pela vida, pelas batalhas vencidas e por todas as bênçãos que recebemos. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo iniciado na semana passada. O capítulo 10, os bem-aventurados, os misericordiosos. Quando Jesus subiu ao monte para falar das bem-aventuranças, ele veio falar de várias virtudes que nós precisamos conquistar para sermos felizes, porque bem-aventurado significa feliz. Então essas virtudes, quando nós conquistarmos, nós teremos o reino dos céus. Mas ainda está um pouco difícil, porque essas virtudes ele nos fala do perdão, do ser manso, de ser humilde, de ser misericordioso. Ainda é um pouco difícil para a gente colocar em prática. Principalmente o assunto que nós vamos abordar hoje, a partir do item 14 ao 21, que é o perdão das ofensas. Falamos de perdão. O que é o perdão? É uma ação humana, inerente a toda a humanidade. É um processo mental e um processo espiritual, que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Olha já a dificuldade de perdoar. Para nós perdoarmos, temos que eliminar todas essas imperfeições que ainda carregamos dentro dos nossos corações, pelas pessoas e por nós mesmos, porque muitas das vezes nós também não nos perdoamos. Nós cometemos equívocos, ações erradas, e aí a gente se cobra muito, se sente o pior das criaturas. E aí a gente fica se punindo. Então nós precisamos também praticar o perdão aos nossos irmãos, mas o auto-perdão para nós mesmos. Pelo Espiritismo, o perdão é uma concessão indefinida, 70 vezes 7, de oportunidades para o ofensor se arrepender, o criminoso se liberar do mal e se erguer redimido para a ascensão luminosa. Com certeza, essas 70 vezes 7 que é indefinido, vai dar várias oportunidades para esses irmãos equivocados de se levantarem, de refazer os seus erros. Essa é a oportunidade que Deus nos dá infinitamente, de nos levantar, de nos arrependermos, de nos erguer, de nos redimir para o nosso processo espiritual. Perdão das ofensas. Jesus caminhando chegou perto de Pedro e Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes terei que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus fala: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, a orientação dos Espíritos, que tem nesses itens que vamos abordar, eles começam a nos dizer: tendes um dos ensinos de Jesus, que mais nos deve permitir a inteligência e o alto falar ao coração. Inteligência, porque perdoar é um ato de inteligência, porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos, nós nos levantamos e nós progredimos, porque conquistamos uma das grandes virtudes contidas nas leis de Jesus, que é o amor. E eles continuam: confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande. Ele se refere ao Pai Nosso. E nós temos o hábito de orar o Pai Nosso, sempre, tanto nós espíritas como não espíritas. Só que nós, quando oramos o Pai Nosso, nós assumimos um compromisso com Deus, que é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E na realidade, nem sempre é assim. Perdoar a gente quer o perdão. Agora, perdoar o outro, aquele que nos prejudicou, pelo menos que nós achamos, é muito complicado. Nós, às vezes, levamos esse item do perdão por longas encarnações e não conseguimos perdoar. Então, vamos pensar na hora do Pai Nosso, esse compromisso que nós assumimos e por enquanto não cumprimos. E os irmãos falam: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Olha também, perdoarás infinitamente, ilimitadamente. Nós normalmente ouvimos, e às vezes até nós mesmos falamos: eu já perdoei uma vez, a segunda eu não perdoo. Olha o nosso erro, o nosso equívoco. Se ele está falando para nós perdoarmos sempre quantas vezes for feito, a gente diz: não vou perdoar mais não, eu já perdoei uma vez, como se nós fôssemos muito importantes. E ele nos diz: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Perdoar é esquecer a nós mesmos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque aí nós vamos ser caridosos para esses irmãos, que às vezes nem nos ofenderam, mas nós somos tão melindrados, nos ofendemos com tão pouca coisa, às vezes um olhar atravessado, uma palavra mal colocada, a gente já se melindra, já se magoa. Então nós temos que esquecer, o esquecimento dessas faltas em nós mesmos. E eles continuam: serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansedumbre. Brando e humilde, outras virtudes que o perdão das ofensas e o amor dão a mão. Manso e humilde. Temos que ser mansos e humildes com aqueles que erram com a gente, ou de um modo geral com a humanidade. Mansedumbre, teremos que ter mansedumbre. Por quê? Eu tenho que perdoar o irmão dessa forma mansa e branda, e não dizer para ele: olha, como eu sou bom, tá vendo? Você não merece não, mas eu estou te perdoando. Então, os irmãos estão condenando essa atitude e estão pedindo para nós não medirmos essa mansedumbre. Quanto mais brandos e humildes nós agirmos, mais Jesus vai nos tocar. E eles continuam nos falando: prestai ouvidos a essa resposta de Jesus como Pedro e aplicai-os a vós mesmos. Como eu falei no começo, nós temos que muitas vezes nos perdoar. Nós que trabalhamos em salas mediúnicas, vemos os irmãos que vêm com muita raiva e de coisas que foram feitas ou fizeram e não se perdoam. Então, é um processo que dá continuidade, não só para perdoar aquilo que nos ofenderam, como nós, a nós mesmos, que cometemos tantos erros. E às vezes nós fazemos coisas que depois falamos: puxa vida, eu não deveria ter feito isso, eu agora estou muito arrependido. E a gente vai remoendo aquela situação. Então, o perdão tem que ser usado para com todos, inclusive para conosco. E eles continuam nos indicando: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos e generosos. Indulgência, outra virtude difícil da gente ser indulgente, porque ser indulgente é entender as faltas dos outros. Nós estamos num mundo conturbado, vivendo um momento tão difícil, onde o perdão é tão escasso, onde o ódio é tão abrangente e onde a indulgência não tem lugar, muito menos a caridade e a generosidade. É irmão contra irmão, é a crítica, é tudo que não deveríamos fazer, que Jesus nos ensina, nós fazemos. Criticar, apontar, condenar. Então ele nos fala: usai de indulgência, sede caridosos, humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à direita.
Às vezes nós falamos que não vamos perdoar porque será uma humilhação eu chegar perto do outro e perdoá-lo e não pedir perdão. A gente acha que é uma humilhação. Não é. É um treinamento dessa virtude tão linda que Jesus também nos ensinou, a humildade. E ele fala para a gente: "Ide, meus bem-amados, estudai e comentai." Olha o que ele nos fala. Estudai. O perdão é um estudo que nós temos que levar à frente e comentar para nós mesmos, para os outros, que ele tem que ser colocado em prática. Estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto, dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre as vossas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata, que deu começo faz 18 séculos. E agora já está, os há 2000 anos já passaram, né? Já tem tanto tempo que Jesus nos trouxe esse ensinamento e continua nos trazendo. Quando ele prometeu o Cristo Consolador, o Consolador prometido, justamente essas indicações que os irmãos estão nos trazendo agora, de orientação, para nós continuarmos esse aprendizado. As pessoas normalmente dizem que perdoam, mas elas usam algumas posturas que não é o perdão do coração. A postura da condenação, porque vai perdoar, mas não vai querer ver mais aquela pessoa. A pretensão, se sentindo mais importante, perdoa, mas vou dizer mais verdades. O menosprezo, que ele é um pobre coitado, não tem onde ir morto. E o rancor, perdoa, não esqueço. Isso não é o perdão. O perdão é o esquecimento das faltas. E eles, irmãos espirituais, nos perguntam: será esse perdão segundo o Evangelho? O perdão da condenação, da pretensão, do menosprezo, do rancor? Claro que não. O verdadeiro perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. O véu sobre o passado não é você ter um ato da amnésia e esquecer aquela falta, para nunca mais ter contato com aquela pessoa. O véu do esquecimento é você colocar sobre aquela falta algo que você não vai mais te machucar. É aquela ferida que já cicatrizou, que já criou uma casca bem fortalecida e mesmo você esbarrando em alguma coisa, aquela casca não sai, não sangra. Então isso é colocar um véu no esquecimento. É realmente estar em contato com aquele irmão que você acha que te machucou, ou na realidade te machucou, mas você com o seu perdão não te incomoda mais, não te faz sofrer mais. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Esses itens acima são perdão dos lábios, não saem do coração. Do coração é aquele verdadeiro, que realmente coloca um véu em toda aquela situação que foi cometida e tem o esquecimento dessas faltas. Perdoai os nossos irmãos quando precisarem que eles vos perdoem. Quantas vezes nós é que precisamos perdoar e sermos perdoados? Nós, no nosso orgulho, achamos sempre que os outros cometem faltas com a gente. Mas quantas vezes a gente faz isso também? Às vezes a gente fala o que não devia, a gente machuca o outro, ofende, fala coisas tão terríveis e acha que não, que nada fez. Então o outro está magoado, o outro está bem melindrado. E é nessa hora que nós temos que despertar, também pedir perdão para aquele irmão. Dizer que não estávamos num momento bom, para ele nos perdoar, nos desculpar, quem sabe dar um abraço, e a gente então dar e receber o perdão. É muito importante esse treinamento. E Simeão, que nos deu essas informações, e termina com essas agora, ele fala para nós: espíritas, jamais vos esqueçais que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo
em vão. Pois vos dizeis fitas, sede. Para nós espíritas que já conhecemos a verdade, nós temos que colocar em prática, que não é somente com as palavras, mas com as atitudes. A gente lembra da passagem do Chico, antes dele conhecer muito, realmente a doutrina, ele se magoava com as pessoas. As pessoas ofendiam ele e ele ficava todo chateado. Aí um dia Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, olha para trás. Olha que nuvem escura que foi deixada com aquilo que você fez com aquele irmão. Aí o Chico, lógico, falou: não, mas eu não fiz nada, ele que me fez. Não, ninguém fez a ninguém. Vai lá e compra um presente e dá para aquela pessoa. Como assim? Se ele me chateou tanto, se ele me aborreceu tanto, me ofendeu tanto, como é que eu vou dar um presente? Mas o Emmanuel tinha o dom de convencer o Chico. E ele pensou e acabou fazendo o que o Emmanuel falava. Inclusive, uma vez ele comprou uma máquina de costura para uma pessoa que tinha ofendido tanto ele. E quando aquela pessoa recebeu aquele presente, foi uma alegria tão grande que o Chico se comoveu e viu que ali estava realmente o perdão da ofensa, porque ela ficou tão agradecida ao Chico que ali foi cortado qualquer elo de amargura, de rancor, de milindre. Pois eu quis dizer, sede espírita, porque nós que estudamos a doutrina, às vezes há muitos anos, a gente estuda a doutrina, mas a gente não é espírita, porque nós estudamos a doutrina, mas a doutrina muitas vezes ainda não está dentro da gente. Estudar é muito fácil, vai passando o ano, vai lendo livro, vai estudando um ou outro livro, mas estar dentro da doutrina é aplicar aquilo que nós estudamos e aprendemos. Então ele vai dizer para a gente ser realmente espírita, aplicar os ensinamentos. Esqueceis o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Isso é outra coisa, Como eu falei, só o Chico fazia isso. Para a gente era muito difícil a gente ter mágoa de alguém e de repente começar a fazer o bem para ele. É muito difícil, mas temos que colocar isso em prática. Esse livro, e principalmente esse capítulo, veio chamar nossa atenção para a hora de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É a hora certa, é hora da gente aplicar essa receita de amor que Jesus nos trouxe. Do amor, do perdão, da tolerância, da humildade, enfim, de colocar as virtudes em prática e esquecer as nossas imperfeições. Nós trouxemos todas as virtudes gravadas no nosso coração, mas ainda muitos não colocamos nada em prática, mas as imperfeições que trouxemos, a gente coloca elas diariamente. Sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Então, não adianta a gente falar com a boca que perdoou, porque no nosso pensamento nós somos responsáveis pelo pensamento. E ele nos diz que Deus sabe que vai no mais íntimo do nosso coração. Se nós falamos só com a boca, ele sabe que dentro do coração está enraizado ainda a mágoa, o amargor, o rancor, o melindre. Então é hora da gente rever todos esses sentimentos que impedem a nossa evolução espiritual. E ele nos diz, para terminar essa mensagem do Simeão, que feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho quanto ao meu próximo. Olha, uma grande avaliação que nós podemos fazer diariamente. Ao chegar à noite, a gente refletir naquilo que a gente fez durante o dia e pensar: nesse momento, há motivo para que alguém faça uma oração por mim? Alguém que esteja agradecido por alguma coisa? Ou há alguém que esteja com muita raiva da gente? É uma reflexão que nós podemos fazer.
A gente faz atendimento à distância, atendimento fraterno, e conversamos com muitas pessoas. E a gente às vezes fala, né, coisas para melhorar aquela pessoa que às vezes está lá numa depressão, num sofrimento, e passa. Quando vai na próxima semana, que a gente volta a conversar, muitas vezes falam para a gente assim: puxa vida, muito obrigado pelo que você falou, me ajudou tanto, eu fiz oração por você. Olha a indicação do nosso irmão Simeão. Será que nós damos motivos para alguém fazer uma oração ou para alguém ficar com mais raiva ainda da gente, com mais ódio? Vamos refletir nessa mensagem tão linda que o nosso irmão Simeão nos deixa. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio, e perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que é. Com certeza. Se nós colocarmos esse aprendizado para o perdão, a gente vai ser uma pessoa melhor do que é. Eu, quando faço o Evangelho no lar, eu peço muito perdão aos amigos, aos inimigos, digamos assim, que estão lá comigo, me cobrando. Eu digo para eles que eles me perdoem, porque hoje eu estou tentando ser uma pessoa melhor, porque hoje eu não faria o mal que eu fiz para eles, e para eles verem como eu me esforço a cada dia para realmente me melhorar. Então a gente pede perdão para se mostrar melhor do que era, porque cometemos tantos equívocos nas encarnações passadas, não podemos repeti-las mais. É a hora de nós colocarmos em prática. Perdoai a fim que Deus nos perdoe. Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade diante de urgência? Nós temos que começar a perdoar aos pouquinhos coisas leves, desculpar, porque aí a gente está treinando para o perdão maior, quando realmente a gente for ofendido. E quando a gente começa a perdoar, a gente vai vendo que muita coisa mais não vai nos lembrar, não vai nos chatear, nós nem vamos nos sentir ofendidos. Começar a perdoar as coisas leves, quando chegar na coisa mais grave, na ofensa mais grave, a gente nem vai perceber que é uma ofensa grave. Então vamos aos pouquinhos, não sermos nem duros, nem exigentes, inflexíveis, porque se nós usarmos desse rigor com nossos irmãos, com certeza Deus vai usar com a gente também. E Ele nos fala, ai daquele que diz nunca perdoarei, pronuncia a sua própria condenação. Ao longo da nossa vida, nós convivemos com pessoas que passaram toda a sua existência odiando na própria família uns aos outros. E eu escutei muito essa frase, não perdoarei. Tem muitos que falam, não perdoarei nem morto. E a gente sabe, pelos estudos que nós fazemos, pelas obras de André Luiz, que essas pessoas que pronunciaram essa frase, não perdoarei ou não perdoarei nem morto, sofrem muito lá no mundo espiritual, até eles compreenderem que seria tão fácil a vida lá se não tivesse essa frase tão intensa, que nunca perdoarei. Nessa frase está contida muito orgulho, muita presunção, porque como a gente nunca vai perdoar, nunca, se a gente sempre pede perdão. Então, esses irmãos, a gente sabe, eles chegam às nossas salinhas mediúnicas com essa revolta, com esse sofrimento de nunca ter perdoado. E aí eles começam o aprendizado e vêm no resgate, no aprendizado. E nos falam muitas vezes, quanto tempo eu perdi odiando, quanto tempo eu perdi da minha existência, tanto na vida material como na vida espiritual. Então a gente tem que tirar do nosso vocabulário essa frase muito intensa, muito séria, que é nunca perdoarei. E a gente escuta muito isso em nossa volta.
O esquecimento completo é absoluto das ofensas, é peculiar às grandes almas. O rancor é o contrário, né? É sinal de baixeza e inferioridade moral. Então, como lá no começo falou o irmão que o perdão é um ato de inteligência, nós temos que ver essa mensagem aqui do Paulo, o apóstolo, dizendo que o perdão completo é peculiar às grandes almas. Nós só vamos ser almas, espíritos grandiosos quando a gente conquistar essa bela virtude do perdão e o esquecimento completo das faltas. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Vamos começar a ver, a refletir o que nós precisamos perdoar ou pedir perdão. Às vezes não precisamos falar nada. Aquele irmão está tão receptivo que se nós chegarmos perto dele e falar que queremos um abraço, ali está contigo o perdão dele para conosco. É tão generoso que a gente nem percebe que com um abraço as faltas são esquecidas. Vamos pensar nisso. Por atos sólidos, não só por palavras que às vezes não saem do coração. Para Divaldo, o perdão é um importante passo para a evolução, com certeza. Jesus lá no começo, quando disse bem-aventurados, ele falou: felizes aqueles mansos, misericordiosos, porque eles vão conquistar o reino dos céus, vão encontrar a felicidade. Então, será um passo para a nossa evolução, sermos felizes e conquistarmos o reino tão esperado para todos nós, o reino dos céus. Ele diz também que perdoar não significa esquecer, mas sim, não querer revidar. Eu não vou pagar o mal por mal, eu vou esquecer isso, vou deixar para lá, afinal de contas não foi nem tão grave assim. Vamos deixar para lá, vamos esquecer, vamos recomeçar, vamos dar um abraço, vamos desculpar, vamos pedir desculpas. É isso que nós temos que fazer para continuarmos na nossa evolução. E perdão é treinamento. E essa frase me tocou profundamente. Treinamento. Ninguém perdoa de uma hora para outra. Eu conheci essa casa há uns 25 anos. Cheguei aqui pela dor, arrastada pela dor. E me sentindo muito ofendida, não perdoava de jeito nenhum. E aí eu comecei a estudar, a ouvir palestras sobre perdão. Eu assistia tudo que era relacionado ao perdão, porque eu queria entender porque o perdão era uma virtude que Deus queria que fizéssemos, mas eu não compreendia, eu não entendia a profundidade. E o tempo foi passando, e eu comecei a entender que perdoar é se colocar no lugar do outro, é querer ser perdoado também, é não desejar mal do outro, é querer que o outro que nos ofendeu fique bem, é não se comprazer com a dor do outro. Mas olha, eu levei 5 anos para poder compreender isso. 5 anos para eu entender que realmente o perdão tem que sair do coração. E só pude entender isso de verdade quando eu vi essa pessoa que eu achei que me ofendeu profundamente, precisando de mim, e eu pude dar a mão e levantar e ajudar. E é isso que eu tenho feito todos esses anos. Sou a melhor pessoa, essa pessoa que eu achava que nunca ia perdoar, mas eu compreendi que eu também devo ter feito muita coisa errada para essa pessoa. Então, eu dou a mão toda vez que precisa, e isso é treinamento. Não revidar, ajudar a nossa evolução e do outro também. Não deixar ele para trás. Vamos entrar numa outra virtude que é dar mão também ao perdão das ofensas, a indulgência. Sentimento doce e fraternal que o homem deve alimentar por seus irmãos.
sentimento doce. Olha que dificuldade para a gente ter um sentimento doce, de compreensão, de atitude para com os nossos irmãos. E nós, nesse mundo conturbado que estamos vivenciando, como é difícil enxergar indulgência. A pessoa tem mais facilidade de apontar os erros, de criticar, de condenar, do que ser doce e fraternal com o outro. Muitas vezes nós temos conhecimento de irmãos equivocados que desencarnam violentamente e condenamos esse irmão. Muitos dizemos que ele teve o que merecia. Isso não é ser doce nem indulgente. Indulgente é reconhecer naquele irmão tão equivocado, que errou tanto, que ele é um espírito ainda doente, embrutecido e que não conhece os ensinamentos do Cristo. Mas que um dia ele vai chegar lá, porque Deus, na sua misericórdia, vai lhe dar todas as oportunidades que nós estamos tendo também. Então esse irmão que aí a gente se compraz ainda, porque ele se deu mal, ele apenas é um irmão doente. Vamos pensar nisso também, toda vez que tiver um exemplo aí, ou para com esses irmãos. Vamos ser misericordiosos, vamos ser indulgentes, caridosos e generosos com esses irmãos. A pessoa indulgente não vê os defeitos do próximo, não se os vê e tenta falar deles, oculta-os a fim de não se tornem conhecidos, senão dessa pessoa unicamente. E às vezes a gente faz o contrário. Quando a gente fica sabendo de um defeito da pessoa, a gente, agora com o progresso da mídia, a gente vai lá nas nossas redes sociais e comenta aquele assunto, que é um erro para a gente. É uma deficiência ainda do nosso espírito. Comentar o erro ali. Não devemos fazer isso. Nós temos que ficar neutros naquela situação. Se é daquela pessoa, tem que ficar com ela. A gente não pode divulgar essa inferioridade ou essa mazela que aquela pessoa está passando. Pelo contrário, pedir a Jesus que ela desperte para poder acertar. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Mesmo nesse caso, ter cuidado de desatenuar tanto quanto possível. E a imagem do estudo, Jesus, misericordioso, manso, pacífico, indulgente com as faltas dos outros. Jamais condenou, jamais apontou os erros, jamais criticou. Então, se nós precisarmos falar com o outro que ele está errado, tem que ser com cuidado, para não ofendê-lo mais, para não piorar a situação deles, para ele não se sentir humilhado, falar com mansedumbre, como disse nosso irmão Simeão lá atrás. Temos que ter esse cuidado com os nossos irmãos, como nós queremos que tenham conosco. Quem é indulgente não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Conselhos só ali naquela hora, que não vai falar para ninguém. Então eu vou aconselhar aquela pessoa, quem sabe a mudar o rumo, a mudar o caminho, a mudar a atitude, para que ele não se dê mal. Então tem que ser uma coisa bem sutil. Quando criticais, que a consequência há de tirar das vossas palavras. Quando nós criticamos, a gente tem que fazer uma avaliação. Se não for para ajudar aquela pessoa, melhor a gente ficar calada, não divulgar o mal. É melhor do que fazer aquele mal se alongar mais ainda, ser conhecido por muitos. Então, temos que ter esse cuidado. Não tereis feito o que reprovais, vistes que estáis a censurar, que valeis mais do que culpado. Então, quando a gente propaga aquele mal, será que nós já não cometemos faltas iguais ou piores ainda? Somos mais importantes que aquela pessoa? Com certeza não. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não valemos mais do que o outro. Nós não podemos reprovar o outro porque nós inserimos nos mesmos erros.
nas mesmas imperfeições. Nós, às vezes, temos muitos defeitos que achamos que são virtudes. Por exemplo, eu sou sincero demais, falo tudo que tem que falar na cara da pessoa. E eu digo que isso não é uma virtude, isso é uma imperfeição. Eu acho que é uma virtude de sinceridade, mas não é não. É de falta de caridade com o irmão, porque às vezes naquilo que a gente vai falar tudo, a gente machuca o outro. Eu sou assim, vou morrer assim. Sou bem sincero, bem personalidade forte. É uma imperfeição, não é uma virtude. Nós temos que atentar para os nossos erros e não achá-los que eles são virtudes, que são erros e às vezes muito sérios, que a gente vai carregá-los ainda, se não tomar uma atitude, vai carregá-los para a próxima reencarnação. Vamos prestar atenção, então, nessas observações que nós fazemos aos nossos irmãos, essas críticas, essas condenações, e analisarmos se nós mesmos não cometemos os mesmos erros, as mesmas atitudes, as mesmas ações. E o irmão fala para a gente: homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Homens, olha o puxão de orelha que esse irmão nos dá, para nós pararmos o que estamos fazendo e refletirmos no que temos que fazer, nos nossos próprios atos, tomar conta da nossa própria vida, das nossas próprias atitudes, do nosso comportamento. Nós olhamos muito o comportamento do outro, mas nós, o que nós estamos fazendo? Mas aquela pessoa fala muito mal do outro. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Estamos sendo maledicentes. Vamos nos analisar, porque esse capítulo é uma análise que esses irmãos nos trazem. Esse Consolador prometido por Jesus veio nos despertar a hora da gente acabar com os nossos equívocos, despertar para as nossas imperfeições, deixar de achar que é tão bom, que é tão superior aos outros. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, se depois severos para convosco e indulgentes para com os outros. Ele diz que nós temos que ser indulgentes com os outros. Indulgência é aceitar as faltas do outro, compreender as faltas do outro e perdoar as faltas dos outros. Só que na realidade, muitas vezes, nós somos indulgentes com a gente e muito rigorosos com o outro. Indulgentes conosco, porque nós, nas nossas faltas, a gente vai dar desculpas. Mas eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa desse irmão. Eu fiz isso porque a vida não me ajuda. Deus não me ama. Então eu dou sempre uma desculpa para meus erros. Então eu não posso ser indulgente para mim. Mas eu tenho que ser indulgente para o meu irmão. Entender que ele está no processo de caminhada, de erros e acertos, e não provocar mais atitudes equivocadas. Entendê-lo, compreendê-lo e não julgá-lo. Essas orientações foi dada por José, o Espírito Protetor, e ele vai finalizar com esses lembretes aqui para a gente. Lembrai-vos daquele que vê os pensamentos íntimos de cada coração. Desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Olha que vergonha que nós passamos. A gente, o nosso orgulho, não quer desculpar o outro. Vai desculpá-lo somente pela primeira vez. Não vai repetir a desculpa. Não tem tolerância com ele, não perdoará nunca. E aí a gente vem e vê essa mensagem. Jesus nos desculpa as faltas que nós censuramos. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue. Nosso irmão José.
ser indulgente. Quando a gente é indulgente com o nosso irmão, chegar perto dele, como eu falei, tentar agradá-lo de alguma forma, pedir perdão, pedir desculpa a ele também, quando nós erramos, deixar de ser orgulhoso, sermos carinhosos. Então, aquela atitude do abraço, que nós já falamos, vai erguê-lo, vai levantá-lo, vai acalmá-lo e ele vai continuar na sua tarefa. Talvez refletindo também em tudo que tem feito, em como pode se melhorar, nas coisas que ele deve mudar. Então, quando nós somos indulgentes, nós induzimos o irmão a ser indulgente com a gente também. Lá no item 17 do nosso capítulo, mais um irmão que vai nos dar instruções. E ele diz para nós: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueceis nunca de lhes dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. E ele volta a falar do Pai Nosso. Então, na hora que nós formos rezar o Pai Nosso, antes da gente falar essa frase, a gente tem que fazer uma reflexão e ver a quem nós precisamos perdoar, a quem nós precisamos pedir perdão. Só assim a gente poderá falar a frase tão colocada por Jesus de perdoar as nossas faltas como nós perdoamos. Enquanto nós não perdoarmos de verdade, a gente não estará cumprindo essa mensagem que Jesus nos trouxe. A partir de hoje vamos prestar atenção. Toda vez que nós falarmos essa lição forte, como o Senhor nos falou lá atrás, forte de pedir perdão para ser perdoado, nós vamos analisar os nossos próprios erros. E ele continua: toda a misericórdia infinita do vosso Pai. Deus está nos perdoando há séculos. Já pensaram nisso? As várias reencarnações que nós estamos tendo é o sinal do perdão de Deus. Porque aí a gente erra e acerta, torna a errar, aí passa de uma encarnação para outra, e vai sendo perdoado, se melhorando, e Deus vai nos dando quantas oportunidades nós precisamos. E aí eu volto lá atrás e digo: já perdoei uma vez, não vou perdoar a segunda. Quantas oportunidades eu estou dando para aquele irmão? Uma só? Nós temos séculos das nossas encarnações, pelo nosso Pai misericordioso, infinitamente bom e justo. Séculos de perdão das ofensas está conosco. E nós queremos, numa ofensa, já cessar o perdão. Vamos refletir nisso, nessa mensagem maravilhosa da instrução dos Espíritos. Compreendei todos a misericórdia e não se esquecer de dizer pelos pensamentos e pelos atos. Pensamento e ato, ele não falou em palavras. Palavras saem da boca sem significado nenhum, mas os pensamentos que ele sabe quais são, e os atos que nós temos para com o irmão, de misericórdia, de amor, de generosidade, ele sabe. E aí ele vai nos resgatando dessas nossas imperfeições, vai nos perdoando a cada encarnação e vai nos melhorando. Será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que é o que nós falamos muito rápido, né? Sai muito rápido na nossa oração. E vai dizer que será inútil se nós continuarmos a ferir, a injustiçar, a oprimir, a magoar aqueles que atravessam o meu caminho. Eu acabo de rezar o Pai Nosso e digo: perdoai como eu tenho perdoado. Aí alguém se atravessa no meu caminho equivocado, aí eu vou
feri-lo com palavras, com ações, com atitudes, vou ser injusto com ele, vou oprimir ele e vou magoar. O que adianta eu ter falado a promessa a Jesus? Perdoei assim como eu quero ser perdoado. Vamos pensar nessa frase tão importante que a doutrina espírita nos traz, nesse capítulo que é um despertar da nossa consciência. Na nossa consciência, como eu falei, temos as virtudes, mas nós só usamos as imperfeições. Vamos despertar para as virtudes. Substituir a cólera pelo amor que purifica. Difícil, né? A gente, quando está com raiva de alguém, não consegue na hora ter amor por aquele alguém. Mas ele nos fala que nós precisamos colocar isso em prática. Evitar esses sentimentos inferiores da raiva, do rancor, do ressentimento e colocar o amor ao próximo. Pregar exemplificando essa caridade ativa. O perdão, o amor é uma caridade ativa, ela não fica parada. Ela tem que ser desenvolvida, colocada em prática. Esse modelo divino, caminhar em suas pegadas, elas nos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Olha que indicação desse nosso irmão. Nós estamos na luta de várias encarnações para nos melhorarmos, para colocar as virtudes em práticas, colocar esses ensinamentos do Cristo em prática. E ele diz: sigai essas pegadas dele, sigai os ensinamentos deles. As pegadas, os ensinamentos, vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Esse repouso que ele se refere é a tão felicidade que Jesus nos prometeu ao nós sermos mansos, humildes, pacíficos, misericordiosos. Esse é o refúgio do reino de Deus. Mas nós temos ainda que caminhar muito, seguir muito essas pegadas desse modelo. A receita está aí para nós colocarmos em prática. Temos que tomar essa atitude, ainda nessa encarnação. E o irmão, que é o João Bispo de Bordeaux, ele diz: como ele, Jesus, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem. E como às vezes a gente sofre penosamente, como a gente sofre, né? Só que nós temos que ver que o nosso sofrimento foi causado pelos nossos equívocos, pelas nossas atitudes, pela nossa falta de amor ao próximo. E hoje a gente está segurando uma cruz difícil até de carregar. Mas temos o exemplo de Jesus, que carregou uma cruz sem ter nada feito e perdoou a todos. Ele foi tão injustiçado, ele perdoou a todos. No último momento de sua vida, no Calvário, ele disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós aqui, carregando as nossas cruzes, não queremos perdoar ninguém. O nosso orgulho, não perdoamos nunca. Então, vamos seguir essa orientação do nosso irmão João. Coragem para o nosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. A glorificação é essa evolução espiritual que nós estamos destinados. Deus não nos destinou para o sofrimento, para o infortúnio. O nosso destino ao chegar no planeta foi para nós conquistarmos o reino dos céus e sermos felizes. Os equívocos que estão acontecendo é por nossa conta, os nossos erros, das nossas faltas. Então vamos seguir a caminhada do Cristo, seguindo as suas pegadas, seguindo seus ensinamentos, e com certeza chegaremos mais rápidos nessa glorificação que o irmão nos fala. Sendo severos convosco, indulgentes às fraquezas dos outros. Uma prática da Santa Caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Olha o outro puxando a orelha.
nos mostrar que nós somos errados o tempo todo. Olha que nós temos que vencer maus pendores, defeitos, corrigir hábitos, modificar atitudes, porque então, a vez de mostrarmos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a nós mesmos, somos tão clarividentes, enxergamos muito no outro os defeitos dele, e conosco a gente não enxerga nada. Somos os bons, somos os evoluídos, somos os sem defeitos, aquele que não perdoa. E ele continua falando para a gente: quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequeno argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que os vossos olhos vos cega, fazendo ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos dos espíritos. E é outra chamativa. Nós enxergamos aquele pequeno grão de imperfeição no nosso irmão. Apontamos o dedo para ele e não enxergamos que nos nossos olhos temos uma trave imensa que não nos deixa ver os nossos defeitos. Vamos retirar essa trave. Vamos olhar mais severos para nós mesmos e vamos ser mais indulgentes que o nosso irmão, com aquele pequeno argueiro que está no olho dele, que o nosso é bem maior. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Olha, é uma indicação também que nós temos que seguir. Os espíritos nos trouxeram esses ensinamentos prometidos por Jesus. Não foi para nos machucar, nem para nos criticar, nem para nos colocar em situações difíceis. Foi para nós aprendermos a nos melhorar, a colocar em prática as virtudes que estão adormecidas, a nos livrarmos das imperfeições. Eles são justos, são amorosos, são generosos, e a gente vê isso nas obras que a gente lê, quando chega aquele irmão tão devedor no outro lado, no mundo espiritual, e eles são tão amorosos, nunca falam, viu, chegou aqui nesse estado por sua culpa. Pelo contrário, eles levantam aquele irmão e dão toda a assistência que ele necessita, sem nunca julgar, sem nunca apontar o erro. Muitas vezes ele fala: calma, irmão, eu já fiz muitas coisas que você fez também, calma, tudo vai passar. Então eles são tão amorosos, nós temos que acreditar neles. A doutrina dos Espíritos veio para nos consolar, para ser o farol das nossas vidas. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior. Não podemos ter mais orgulho. Não somos superiores. Somos muitas vezes mais inferior que aqueles irmãos que nós estamos apontando os dedos. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro, esforçar-se por fazer que prevaleça o que há dele de bom e de virtuoso. Vamos tentar ver naquele que está errando o que ele tem de bom, qual a virtude que ele tem. Todos temos alguma virtude. Então vamos começar a procurar no outro não o erro, mas a virtude dele. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Felizes somos nós que conhecemos a doutrina, e mais felizes seremos se nós colocarmos em prática, se essa doutrina estiver dentro de nós e nós aplicarmos todos esses ensinamentos. E ele fala, o bispo do Fetre, ele fala: para esses que conhecem a doutrina espírita, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras, que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Caridade para todos. Caridade para toda a criação de Deus. Caridade pelos animais. Caridade pela floresta. Caridade por toda a criação. Temos que ter caridade, sermos irmãos da natureza, dos animais, dos nossos irmãos. Temos que ser caridosos com toda a criação do nosso Pai Celestial.
porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. A caridade é uma lei de amor que nós temos que colocar em prática. E aí, na questão 19, São Luís pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? E ele diz: cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. Então nós temos que avaliar, fazer isso com moderação. Se for para ajudar, a gente vai fazer essa crítica para ajudá-lo. Mas se for para humilhá-lo, é melhor a gente ficar calado. A censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si mesmo, procurando saber se não a terá envelhecido. Desde o começo desse capítulo, ele nos coloca ensinamentos para nós fazermos ao próximo aquilo que nós queremos que nos façam. Vocês perceberam isso? Desde o primeiro momento do capítulo, desde a semana passada até agora, o final do capítulo, eles sempre nos alertam: faça com o outro aquilo que você quer que faça. O amor ao próximo como a nós mesmos. São Luís, em Paris, nos traz essa informação. E mais uma pergunta: será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Tudo depende da intenção. Se a intenção de prejudicar, nós não vamos repreender. Se a intenção é de ajudar, a gente pode sugerir algumas mudanças. Estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo e faça em seu proveito pessoal. Olha a mesma indicação de São Luís: estender o véu sobre aquilo, não divulgá-lo e não fazer essa divulgação para nós nos colocarmos em posição de altivez, de sermos melhores que o outro. Haverá casos em que convenha que se desvende o mal de outrem, e a gente levou isso para a nossa situação atual do nosso país, onde está havendo uma divulgação de muitas situações equivocadas sendo divulgadas pelo mundo todo. E os irmãos nos falam: se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Porém, se acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. É o que nós estamos vendo. Estamos vendo eles serem desmascarados, a mentira diluída, a verdade aparecendo. Então, se for para bem de mais de um, esse mal tem que ser buscado, tem que ser procurado e divulgado para que ele não aconteça mais. Desmascarar a hipocrisia e a mentira podem constituir um dever. Nessa situação desmascarar os hipócritas, desmascarar os mentirosos, divulgar o bem para que a justiça se faça. Deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Se nós vamos julgar alguém, nós temos que fazer esse balanço. A vantagem de divulgar esse mal e o inconveniente desse mal ser divulgado. Então vamos colocar na balança se vale a pena a gente pegar o nosso WhatsApp e divulgar o mal para centenas de pessoas, o mal do outro, a mazela que o outro está apresentando, a dor que o outro está apresentando. Vamos pesar se isso vai ajudá-lo ou se isso vai prejudicá-lo ainda mais. Temos a mensagem aqui maravilhosa que fecha todo o nosso trabalho, que é do nosso querido Chico. Procure silenciar, onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Olha só que mensagem de reflexão
para todos nós. A vida dos outros não interessa para nós. Deixa que os outros resolvam, a não ser para a gente ajudá-los pela caridade, em algumas circunstâncias. Mas se for para falar mal deles, não vamos ajudar em nada. Deixa a vida deles com eles. Vamos cuidar da nossa vida, que já é uma tarefa difícil. Nessa lição nós percebemos que ainda estamos longe de conquistar esse reino dos céus, de ser feliz, de ser bem-aventurado, de ser manso, de ser pacífico, de amar os nossos inimigos, de perdoar as ofensas, de ter indulgência com os nossos irmãos, de ter caridade moral para com o outro, de não machucá-lo, de não falar aquilo que vai destruí-lo, de ajudá-lo. Vamos olhar essa nossa vida, essa nossa conduta e esses nossos comportamentos equivocados, de achar que os defeitos são virtudes. Vamos reconhecer, vamos tirar a trave do nosso olho para poder chegar a nós mesmos e deixar que o irmão enxergue a si próprio. E para finalizar, uma imagem que diz tudo. O perdão é a quebra dos elos, do ódio, do rancor, essa corrente que nós arrastamos durante várias encarnações, onde nós dissemos não perdoarei, e agora a gente desperta e começa a treinar, como disse o Divaldo, a treinar essa virtude de perdoar. É a liberdade de quem está perdoando e a liberdade de quem foi perdoado. Vamos pensar nisso. Vamos dar liberdade para os nossos irmãos, quaisquer que sejam, nossos afetos ou desafetos. Os desafetos a gente precisa orar por eles, para que eles despertem. E os nossos afetos a gente continuar orando para que cada vez mais eles vençam a caminhada, que não é fácil. E terminamos com essa imagem linda de Jesus, que foi o início do nosso trabalho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então temos que treinar muito essas virtudes, seguir essa receita de Jesus na monte, seguir suas pegadas, seus ensinamentos, colocá-los em prática, colocar a doutrina espírita dentro de nós, não só nós na doutrina, mas a doutrina em nós, para que nós possamos realmente vencer essa encarnação, levando mais virtudes do que defeitos para o lado de lá. Eu quero agradecer muito a paciência de todos de me ouvirem. Fica aqui o meu pedido de reflexão, que foi muito importante para mim também. Muitos desses ensinamentos caíram cheio na minha orelha, sendo um puxão de orelha que esses irmãos nos trouxeram. Muito obrigada e até uma próxima vez.